Ok, pessoal, então olha só, vamos começar pela questão de número 1, ok? Vamos ler aqui comigo o que o enunciado diz. O enunciado diz o seguinte: duas cargas elétricas iguais a 2 microcoulomb se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newton. Sabendo que a constante elétrica do vácuo é 9 vezes 10 a nona, qual a distância entre as cargas? Então veja, pessoal, que esse problema aqui, ó, é um problema que envolve lei de Coulomb, certo? Só que o processo, na hora de resolver, o processo vai ser inverso, né? Como assim inverso? É porque naquelas questões que a gente tinha resolvido, ele te dava o valor das cargas, te dava a distância entre elas, e com isso você encontrava a força. Aqui é o contrário, né? Aqui ele te dá o valor das cargas, te dá a força, e com isso você vai encontrar a distância entre as cargas, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é extrair os dados, né? Então deixa eu colocar aqui dados. Vamos colocar aqui dados. O que são os dados de um problema? São todos os valores numéricos que o problema te oferece, né? Então olha só, veja que ele está te informando o quê? Ele está te falando que você tem duas cargas elétricas iguais. Então você tem uma carga Q1 e uma carga Q2, cujo valor delas são iguais, certo? Então Q1 vale quanto? 2 microcoulomb. E Q2? Q2 vale 2 microcoulomb também. É isso que ele está dizendo aqui no enunciado. Então vamos colocar aqui nos dados, ó. Q1 é igual a 2 microcoulomb. Esse sinal de mais que está aqui é pelo seguinte, é porque aqui, ó, ele não informou se a carga é positiva ou negativa. Visto que eu não tenho nada aqui antes de 2, então a gente supõe o quê? A gente supõe que eu tenho um sinal de positivo aqui, né? Então as duas cargas são positivas, tá? Então Q1 é igual a 2 microcoulomb. O que seria 2 microcoulomb? Esse micro que aparece aqui, ó, ele vale quanto? Bem, esse micro aí é um prefixo para a potência de 10, né? Esse micro ele vale, na verdade, 10 a menos 6, ok? Então, isso é uma potência de 10. Vale 10 a menos 6. Então, essa carga Q1, na verdade, o valor dela é quanto? O valor dela é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ok? E Q2? Q2 é o mesmo valor, né? Porque as cargas não são iguais? São iguais, né? Então, vou colocar aqui, ó. Q2 é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb também. Ok? Ok. O que mais? Que outros dados que eu tenho aqui? Que outra informação numérica eu tenho aqui? Olha só, ele te deu o valor da força de interação entre as cargas. A força de interação entre as duas cargas é uma força de 0,1 newton. Então vou colocar aqui, ó. A força é igual a 0,1 newton. Qual outra informação que ele te deu? Ele te deu o valor da constante K, certo? A constante K ele te deu aqui, mas não precisava, né? Eu falei para vocês que quando estiver no vácuo, vocês podem usar sempre 9 vezes 10 a nona, ok? Então, a constante K é tabelada, né? Você tem que saber ela, ok? Então, veja bem, ele te deu aqui, né, o valor das duas cargas, certo? E te deu o valor da força de interação entre elas. Agora, com isso, ele pede para você o quê? Ele pede para você a distância entre essas duas cargas, certo? Então, pergunta, qual seria a distância entre essas duas cargas? A distância eu não tenho, certo? Então, coloca um pontinho de interrogação, ok? Qual a fórmula que a gente vai usar para calcular essa distância? Isso é, qual fórmula que tem as cargas, a força e a distância? É a fórmula da lei de Coulomb, né? A fórmula da lei de Coulomb, que é essa daqui, ó, que fala que a força de interação entre duas cargas é igual a uma constante K, né? Vezes o módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2, isso tudo dividido pela distância entre elas ao quadrado, ok? Ok. Então vamos lá, então vamos substituir os valores. Olha só, eu vou levantar mais o papel aqui, porque a gente vai ficar sem espaço, certo? Então vai ficar assim, ó. A força, né, a gente tem, ok? A gente tem aqui, ó, vale 0,1 newton, não é isso? Então no lugar de F eu vou substituir por 0,1, então vai ficar assim, ó. 0,1 é igual, ó, K, né, quanto que vale K? K vale 9 vezes 10 a nona. Módulo de Q1 vezes módulo de Q2. Esse módulo aqui, pessoal, esse sinal que está aqui, ó, está assim. Você não precisa colocar ele sempre. Basta você lembrar que para que ele serve. É só para lembrar você que todo valor que você colocar aqui dentro vai ser positivo. Então,
se por exemplo, o problema falar para você que a carga Q1 é negativa, certo? Quando você jogar aqui dentro, ela vai ficar positiva, tá? Então, na lei de Coulomb, nessa fórmula da lei de Coulomb, a gente trabalha sempre com valores positivos. Então, esses tracinhos aqui, ó, que representam os módulos, certo? É só para te lembrar que todo valor que você colocar aqui dentro vai ficar positivo, tá? Então, vai ficar assim, ó. Q1, quando que é Q1? Q1 é igual a 2 vezes 10 a menos 6, né? Vezes Q2. Quando que é Q2? Q2 ele também vale 2 vezes 10 a menos 6. Então, vou colocar aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 6. Menos 6, ok? Ficou um pouco espremidinho, mas tudo bem. Isso aqui divide pela distância ao quadrado. Qual que é a distância? A distância eu não tenho, né? Então, você coloca aqui, ó. D ao quadrado. Ok? Então, veja que eu tenho uma equaçãozinha com um único valor desconhecido, né? Que é o D. Então, basta a gente isolar aqui o quê? Isolar o D. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa é o seguinte. Antes de isolar o D, vamos resolver isso que está aqui em cima, ó. Eu tenho aqui ó, o produto entre três notações científicas, né? Então, eu tenho o produto dessa notação científica aqui, ó. Com essa notação científica aqui. Com essa outra notação científica aqui, ó. Como é que eu faço multiplicação entre notações científicas? Isso é simples, né? Multiplicação entre notação científica, você multiplica sempre a mantissa com mantissa, não é isso? E potência com potência. Então vai ficar assim, ó, 9 vezes 2 vezes 2. Então estou multiplicando mantissa com mantissa com mantissa. Depois de fazer isso, você vai multiplicar potência com potência com potência. Então vai ficar 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Tá? Vamos fazer isso agora. Então, vai ficar assim, ó. Esse 0,1 eu repito, 0,1 é igual a... Vamos fazer a multiplicação aqui, ó. Quando que é 9 vezes 2 vezes 2, certo? Vai ficar 9 vezes 2 vai dar 18, vezes 2 vai dar 36, certo? Então, vai ficar 36, ok? Agora, vamos multiplicar a potência. Vamos multiplicar aqui, ó. Quando que é 10 a nona vezes 10 a menos 6... vezes 10 a menos 6. Pessoal, eu estou multiplicando três potências que possuem a mesma base. Você pode ver que a base das três potências é igual a 10. Então, nesse caso, qual que é a regra? Eu repito a base e somo os expoentes. Então, repete a base. Olha aqui, ó. Repetir a base e soma os expoentes. Então, vai ficar este expoente mais este expoente mais este expoente. Então, vai ficar assim, ó. 9 mais o outro expoente é quanto? Menos 6. Mais o outro expoente é quanto? Menos 6. Isso aqui é um 9, tá? Que ficou borrado aqui, ok? Ah, ficou borrado. Isso aqui é um 9, tá, pessoal? É um 9, ok? Então, olha só. Isso tudo aqui, ó, divide por quanto? Isso aqui tudo divide pela distância elevada ao quadrado, ok? Continuando aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 0,1 é igual a 36 vezes 10 elevado a quanto? Faz aqui, ó. Mais com menos é menos, né? E mais com menos é menos. Então vai ficar assim, 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6 vai dar quanto? Vai dar 3. 3 menos 6 vai dar menos 3, né? Então vai ficar menos 3, ok? Isso aqui divide pela distância ao quadrado. Pronto. Então veja, pessoal, que eu tenho uma equação, certo, na forma de fração. Como é que eu resolvo essa equação na forma de fração? Primeira coisa, vamos colocar a fração dos dois lados, né? Então, se eu tenho aqui embaixo um denominador, eu vou ter que colocar um denominador aqui também. Que denominador seria esse? Seria 1, não é verdade? Porque quando eu não tenho nada embaixo de um número, então eu tenho 1 ali. Agora que eu tenho fração dos dois lados, qual que é a regra? Fração dos dois lados multiplica cruzado, ok? Então, multiplica aqui, ó. Quanto é que fica? D ao quadrado vezes 0,1. Vai ficar 0,1 vezes D ao quadrado. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Multipliquei aqui, ó. 0,1 vezes D ao quadrado. Ficou 0,1 D ao quadrado. Agora multiplica 1 vezes isso tudo que está aqui em cima. Bem, qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, né? Então, 1 vezes 36 vezes 10 a menos 3 vai dar quanto? Vai dar 36 vezes 10 a menos 3.
Agora, vamos isolar o D, né? Só que antes de isolar o D, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar esse termo aqui que está multiplicando pelo D ao quadrado, certo? E vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. D ao quadrado é igual a 36 vezes 10 a menos 3, dividido por quanto? Dividido por 0,1. Ok? Dividido por 0,1. Ok? Antes de passar para o outro lado como raiz, certo? Antes de encontrar o valor de D, eu vou ter que fazer continha aqui primeiro. Gente, como é que eu faço uma continha que nem essa daqui? Vocês estão lembrados? Como é que eu vou fazer esse cálculo aqui, ó? Primeira coisa, veja que aqui, ó, em cima é uma notação científica. Aqui embaixo é um número. Há duas formas de fazer isso. Como é que você faz? Primeiro, você pode dividir esse número por esse. E a potência se repete. Essa é a primeira forma de fazer. A segunda forma de fazer é você pegar esse número que está aqui embaixo, ó, e mudar ele para notação científica também. Tá? Vamos fazer a primeira forma. Vamos dividir aqui, ó, 36 dividido por 0,1. Quanto seria 36 dividido por 0,1? Ah, vamos fazer a continha ali no cantinho, né? Deixa eu fazer ali a continha no cantinho. Vou pegar esse espaço aqui. Vou dividir aqui, ó. Certo? Eu vou fazer aqui, ó. 36 dividido por 0,1. 36 dividido por 0,1. Como é que eu faço essa divisão? Vocês lembram? Primeira coisa que eu faço, divisão com vírgula. A primeira coisa é eliminar a vírgula. Então, eu tenho uma vírgula aqui, não tenho? Se eu deslocar essa vírgula para cá, certo? Aí eu não vou ter mais um número decimal aqui, né? Se eu deslocar essa vírgula para cá, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1.0, que é a mesma coisa que 1. Certo? Então, eu posso deslocar essa vírgula para cá e com isso eu sumo a vírgula. Só que se eu movimentar essa vírgula, eu tenho que movimentar a vírgula aqui também, né? Então, eu tenho uma vírgula aqui no final do número, porque todo número tem uma vírgula no final. Se eu andei com a vírgula uma vez, uma casa para a direita, eu vou ter que andar com a vírgula uma casa para a direita também. Então, minha vírgula para aqui, ó. E esse espaço vazio, eu acrescento um zero. Pronto. Agora, qual a divisão que eu tenho? Agora eu tenho 360 dividido por 1. Tudo bem? Bem, 360 dividido por 1, todo mundo sabe que é quanto? É 360, né? Ok? Então, 36 dividido por 0,1 vai dar 360, ok? Então vai ficar assim, ó. D ao quadrado é igual a 36 dividido por 0,1. Estou fazendo essa divisão aqui, ó. 36 dividido por 0,1 vai dar 360. Essa potência 10 a menos 3, eu mexi nela? Não mexi, né? Então repete ela. Vezes 10 a menos 3, ok? Ok. Então, D ao quadrado é igual a 360 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Olha só. O que eu posso fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Esse D ao quadrado aqui, ó, vai passar para o outro lado como raiz, né? Então vai ficar assim, ó. D é igual ao quê? É igual a raiz, né? Raiz quadrada. De quanto? Dessa notação científica aqui, ó. 360 vezes 10 a menos 3, ok? 360 vezes 10 a menos 3. E aí, como é que eu calculo essa raiz aí? Não é tão difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer da forma mais simples possível, que é o seguinte. Eu vou colocar isso aqui na forma de 36. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que 36 tem raiz exata, certo? Porém, o que eu tenho aqui não é 36, é 360, tá vendo? Como é que eu faço esse 360 virar 36? Olha só, eu vou pegar a vírgula tá onde? A vírgula tá aqui no final do número, não tá? Eu vou deslocar ela para depois do 6, eu vou pegar essa vírgula e trazer ela para cá, ó. Posso fazer isso? Pode, você pode movimentar a vírgula aqui embaixo à vontade, desde que você modifique a potência lá em cima, né? Então tem uma regrinha que diz o seguinte, tem uma regrinha que diz que se você movimentar a sua vírgula para a esquerda, certo? Você vai ter que, para a direita, você vai ter que subtrair o expoente, né? Subtrair o expoente. E se você movimentar a sua vírgula para a esquerda, você vai fazer o quê? Você vai somar o expoente. Se eu pegar minha vírgula e trazer daqui para cá, eu vou estar somando, vou ter que fazer o quê? Vou ter que somar no expoente, né? Porque ela está se movimentando para a esquerda. Então, eu vou pegar essa vírgula e jogar para cá, vou somar uma aqui, ó. Ok? Eu vou somar uma aqui porque eu estou andando uma casa para a esquerda. Se eu estivesse andando duas casas para a esquerda, eu teria que somar 2. Se eu estivesse movimentando a vírgula 3 casas para a esquerda, eu teria que somar 3 e por aí vai. Então, como eu estou dando um salto aqui, ó, eu vou movimentar a vírgula uma casa para a esquerda, eu vou somar uma aqui em cima, tá? Então, vai ficar assim, ó. D
é igual a raiz de, olha só, 36, tá vendo que eu tenho 36 agora, certo? Vezes 10 elevado a... Gente, quanto é que é menos 3 mais 1? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, não é isso? Então, eu somei 1 aqui em cima, tá? 36 vezes 10 menos 2. Agora, pessoal, é o seguinte... agora a gente vai fazer o seguinte, está acabando o papel aqui, ó. Veja que eu tenho aqui a raiz de 36 vezes 10 a menos 2. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a raiz de um produto. Você concorda que isso aqui está multiplicando por isso aqui? Está multiplicando, não é? Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma regrinha para raiz que é a seguinte. Se você tiver a raiz de um produto, isso vai ser igual ao produto das raízes. Vocês lembram dessa regrinha? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. É uma regrinha da matemática básica, olha só. Vamos supor que você tem aqui, ó, a raiz de um número A vezes um número B. Tá? Isso daqui é a mesma coisa da raiz de A vezes a raiz de B. Vocês lembram disso? Por exemplo, vamos trabalhar com um número. Se você tiver aqui a raiz de 18 vezes 7, é um exemplo. Vamos supor que você tivesse aqui a raiz de 18 vezes 7. Isso aqui é a mesma coisa da raiz de 18 vezes a raiz de 7. Ok? Ok? Tá um pouco claro demais aqui. Deixa eu ver se eu... A iluminação tá muito aqui, né? Então, olha só, isso aqui é um 18, isso aqui é um 7. Então, a raiz de 18 vezes 7 é igual a raiz de 18 vezes a raiz de 7, tá? Isso que, essa regrinha aqui, ó, a gente vai aplicar para essa notação científica, olha só. A raiz de 36 vezes essa potência, eu vou colocar igual a raiz de 36 vezes a raiz da potência. Então, vai ficar assim, ó. D é igual, ó, raiz de 36 vezes a raiz dessa potência. Vai ser igual a raiz de 36 vezes a raiz da potência. 10 a menos 2. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa iluminação aqui no quarto, porque tá difícil trabalhar desse jeito, vocês não estão enxergando muita coisa. Ok? Deixa eu ver se deu uma melhorada. Tá, então ficou a raiz de 36 vezes a raiz da potência, não é isso? Ok. Agora, 36, pessoal, 36 tem raiz exata, não tem? Qual que é a raiz de 36? Qual o número multiplicado por ele mesmo que vai dar 36? Vai dar 6, não é? Então, esse número aqui, ó, esse número aqui vai ficar assim, ó. Esse número aqui eu sei que vai ser 6. Essa raiz aqui é 6, tudo bem? 6. Isso daqui, ó, é 6, tá? E quanto é que é a raiz de 10 a menos 2? A raiz de 10 a menos 2 vai dar quanto? Vai dar 10 a menos 1. Eu vou explicar para vocês depois por que a raiz de 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1. Então, isso aqui ó, vai dar 10 a menos 1, tudo bem? Então, essa distância D vai ser quanto? Vai ser 6 vezes 10 a menos 1, tá? Daqui a pouco eu explico por que essa raiz de 10 a menos 2 vai dar 10 a menos 1, tá? Então, olha só, a minha distância D vai ser quanto? Vai ser 6 vezes 10 a menos 1. Então, a distância D vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 1. Qual que é a unidade de medida que eu uso? É o metro, né? Como é que eu sei que essa unidade de medida é um metro e não é centímetro? É pelo seguinte, é porque a força aqui, ó, cadê a força? Tá aqui, ó. A força aqui, ó, foi dada em newtons, não é isso? Olha o que está dizendo no enunciado, ó. Lá em cima no enunciado, ele está dizendo que a força está em newton. Newton é unidade de medida do sistema internacional. Então, se eu tirei a força em unidade de medida do sistema internacional, a resposta final aqui, para a distância, ela vai ser também na unidade de medida do sistema internacional. Tá? A unidade de medida no sistema internacional para a distância é o que? É o metro, tudo bem? Então vai dar 6 vezes 10 a menos 1 metros, ok? 6 vezes 10 a menos 1, tá? É a notação científica, não tá? Tem algum 6 vezes 10 a menos 1 aqui? Não tem, né? Por quê? Porque a resposta que a gente obteve está em notação científica, mas as opções que a gente deu aqui não está em notação científica, está em notação convencional. Então a gente vai ter que fazer conversão, a gente vai ter que mudar essa notação científica aqui, ó, para notação convencional. Como é que eu faço isso? Usando aquela tabelinha, né? Olha só, eu tenho 6 vezes 10 a menos 1 aqui, ó. Para mim mudar isso aqui de notação científica para notação convencional, eu vou ter que fazer esse expoente ficar 10 elevado a 0. Como é que eu faço isso aqui ficar 10 elevado a 0? É simples. Eu vou somar um aqui em cima, não é?
vou somar 1 aqui em cima. Por quê? Menos 1 mais 1 vai ser 0. Aí você pergunta, Hugo, eu posso somar 1 aqui em cima? Pode, desde que você movimente a vírgula. A tabelinha que eu passei para vocês diz que se você somar, né, a sua vírgula vai ter que movimentar para a esquerda. Tá? Então, olha só, eu somei 1 aqui em cima, a minha vírgula aqui no 6, ó, ela vai ter que movimentar para a esquerda. Quantas casas ela vai se movimentar? Uma casa. Certo? Então, essa vírgula vai movimentar uma casa para a esquerda, ela vai vir para cá, ó. Ok? Então, que valor que vai ser esse aqui, ó? Esse valor aqui, ó, vai ser igual a 0,6. Ok? Então, essa distância dele é igual a 0,6 metros. Ok? Então, essa é a resposta. Ok? Ok, então a opção vai ser a opção A. Ok? Agora, pessoal, então essa é a resposta. Agora eu vou mostrar para vocês por que a raiz de 10 a menos 2 é igual a 10 a menos 1, tá? Deixa eu fazer no papel separado aqui, me dê licença. Ok? Olha só. Por que será que a raiz de 10 a menos 2 é igual a 10 a menos 1? Por que isso acontece? É simples. Eu não sei se você se lembra, mas olha só. A raiz quadrada ela pode ser colocada na forma de uma potência decimal. Vocês estudaram isso? É conteúdo lá do 8º ano, olha só. Raiz de 10 menos 2, vamos fazer assim. Raiz de 10 a menos 2, esse 10 a menos 2 eu vou colocar entre parênteses, ok? Aí é o seguinte, vocês lembram que todo número tem um no expoente? Olha só, esse 10 a menos 2 já tem 1 aqui no expoente, certo? E isso aqui não é uma raiz quadrada? Né? Então, qual que é o índice da raiz? O índice da raiz é 2, tá? Então, quando é uma raiz quadrada, o índice é 2. Só que no caso da raiz quadrada, o índice não precisa aparecer. Se fosse uma raiz cúbica, uma raiz quarta, aí precisava aparecer, tá? Mas como é raiz quadrada, não precisa aparecer. Então, observe que eu tenho 2 aqui no índice, certo? E eu tenho 1 aqui no expoente dentro da raiz. Então, eu vou fazer o seguinte, isso aqui ó, pode ser escrito como sendo igual a... Ele pode ser escrito como sendo igual a 10 a menos 2, certo? Isso elevado a quanto? Isso elevado a um expoente fracionário. Qual que expoente é esse? 1 meio. Por que 1 meio? Porque o expoente aqui é 1 e o índice é 2, certo? Então, fica 10 a menos 2 elevado a 1 meio, certo? Então, toda raiz quadrada ela pode ser escrita dessa forma, tá? Por exemplo, se você tivesse raiz de 3, você poderia colocar 3 elevado a 1 meio. Se você tivesse raiz de 5, você poderia colocar 5 elevado a 1 meio. E por aí vai. Como eu tenho raiz de 10 a menos 2, então eu tenho 10 a menos 2 elevado a 1 meio. Tá? E agora, pessoal? Como é que eu resolvo isso daí? É simples. Veja que isso é uma potência, não é? Aqui está a base e aqui em cima está o expoente. Só que essa potência aqui, ó, é o quê? É ter um outro expoente aqui, ó. Nesse caso, o que a gente faz? Nesse caso, esse expoente de cima, ele desce multiplicando pelo expoente de baixo, tá? Então, eu vou ter isso aqui, ó. 10 a menos 2 vezes 1 meio, ok? Então, veja que esse expoente agora, ó, o expoente é menos 2 vezes 1 meio. Quando que é menos 2 vezes 1 meio? Não é menos 1? Então, isso aqui vai ser igual a quê? Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 1. Tudo bem? 10 elevado a menos 1, ok? Então, está explicado. Tudo bem? Isso daí é uma regrinha da matemática, lá do 8º ano, do 9º ano, certo? Que é bom vocês fazerem a revisão, ok? Então, voltando aqui para a questão que a gente acabou de resolver, né? Está explicado porque a raiz quadrada de 10 a menos 2, né, é igual a 10 a menos 1, tá? Então, a resposta vai ser essa aqui, letra A.